Jesus é o cabeça da igreja. Amém, irmãos? A igreja verdadeira começou desde o jardim do Éden. Antes que você existisse, já tinha a igreja verdadeira. Antes que eu existisse, também já tinha. Antes que essa geração existisse, já havia a igreja verdadeira. Quando as pessoas querem abrir uma igreja, religião nova, um movimento novo, dizendo a minha é a certa, essa pessoa está equivocada. Porque antes que ela nascesse, já existia o caminho certo, a igreja certa. E Deus diz lá em Malaquias 3, verso 6, assim: eu sou o Senhor teu Deus e não mudo. Deus não muda. Por isso que Apocalipse mostra uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés, mostrando que a base, os pés, a estrutura, fundação, fundamento é no Velho Testamento. A lua. E a iluminação, o sol, é com a vinda de Jesus a este mundo, quando nasceu de Maria. Jesus é o sol da justiça, veio brilhar, iluminar o caminho. Então, na verdade, a mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, é a igreja verdadeira, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Vamos em frente. A mulher tinha uma coroa, tudo isso está em Apocalipse 12, verso 1, que nós lemos mais de uma vez essa semana. Essa mulher tinha uma coroa na cabeça, e coroa, de acordo com a Bíblia, representa vitória. Todos os salvos receberão uma coroa, e nessa coroa, estrelas. Essa coroa aí simboliza que a igreja seria vitoriosa. Ela passaria por várias perseguições, tribulações, mas ela seria vitoriosa sim. Na sequência, diz que nessa coroa tinha 12 estrelas. E estrelas, nós já sabemos, quer dizer anjos ou pregadores do evangelho. Resumimos numa palavra só: mensageiros. Essas 12 estrelas são os 12 apóstolos. Os 12 servos de Deus que brilharam por Cristo, fizeram uma obra extraordinária. Assim, temos no Apocalipse capítulo 12 a descrição da igreja verdadeira. E eu convido você agora a abrir a Bíblia em Apocalipse 12. Apocalipse 12, verso 1, que foi isso tudo que acabamos de... Pode voltar um slide? Vamos voltar. Apocalipse 12, vamos ler isso. Vamos ler o verso 1 e depois vamos ler outro verso. Por favor, 12, 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher, ou seja, a igreja, vestida do sol, Novo Testamento, Jesus no Novo Testamento, com a lua debaixo dos pés, Jesus no Velho Testamento, e uma coroa, símbolo de vitória, com 12 estrelas, os 12 apóstolos. Agora veja o verso 17, Apocalipse 12 mesmo, verso 17. O verso 17 diz, qual é esta igreja? 12, 17. Que igreja é esta? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de quem? De Jesus. Vamos ler de novo, verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher. Paremos um pouquinho aí, irmãos, olhe para cá um pouquinho. O dragão quem é? Satanás. E a mulher quem é? De novo, quem é o dragão? Satanás. Quem é a mulher? A igreja. Irou-se o dragão contra a mulher, quer dizer o quê? Irou-se Satanás contra a igreja. Qual igreja? O verso 17 responde. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar, guerrear com os restantes da sua descendência. Quem são? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, qual é a igreja verdadeira? É aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Não diz aí? E por que ela é verdadeira? Porque o dragão está irado contra ela. Por que Satanás está irado contra ela? Porque ela segue o caminho certo. Isso incomoda o inimigo. Então veja que a igreja verdadeira tem duas características. Vamos em frente. Olhando aqui na tela. Veja lá. A igreja verdadeira é aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Foi o texto que acabamos de ler. Eu queria que vocês falassem junto comigo. Todo mundo junto? Vamos lá? Eu pergunto, vocês respondem. A igreja verdadeira é aquela que... Amém? Veja que a igreja verdadeira faz essas duas coisas. Aí estão as duas características da igreja verdadeira. Apocalipse 12, 17. Acabamos de ler, agora está ali. Guarda os mandamentos de Deus, pode colocar lá? Não, voltando. Guarda os mandamentos de Deus
e tem o testemunho de Jesus. Vamos lá? Ok, apareceu. Pode colocar. Aí está. As duas, queremos frisar bastante isso. Lembre-se que os mandamentos de Deus são quantos? São 10. E se a igreja verdadeira é aquela que guarda os mandamentos de Deus, qual é a falsa? Vamos ver. Abra a Bíblia em 1 João. 1 João está pertinho do Apocalipse. Bem pertinho. 1 João 2, verso 4. Voltando um pouquinho só. Atenção, você que me acompanha pela internet, pela TV. De alguma maneira está vendo esse vídeo. 1 João 2, verso 4. Diz assim: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é o quê? É mentiroso, e nele não está a verdade. Viu que texto seríssimo? Diz assim: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então a verdade não está onde dizem que não precisa dos mandamentos. Onde está a verdade? Onde se guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Aí está o caminho certo, a igreja verdadeira. Mesmo que as pessoas desse caminho não sejam todas fiéis, porque em todos os movimentos tem gente fiel e gente que não é fiel. Não estamos falando de pessoas, não estamos criticando pessoas, nem elogiando pessoas. Estamos mostrando que existe um caminho certo e o outro errado. E nós devemos estar no caminho certo, mesmo que no caminho certo tenha gente errada. Compreendeu? Mas o caminho é certo. E eu quero estar lá. Por quê? Porque um dia haverá uma sacudidura, um peneiramento. E na igreja verdadeira, os que não são fiéis sairão. E na igreja errada, os que são fiéis sairão e unir-se-ão ao povo de Deus. Entendeu a questão? É o que lemos ontem, lemos hoje. Sai dela, povo meu. A igreja verdadeira, os que são fiéis permanecerão. Os que não são fiéis e continuarão infiéis, na hora da sacudidura, na hora final, eles sairão da igreja, abandonarão tudo. E do outro lado, o caminho que não é o caminho certo, que também tem gente boa, tem gente sincera, gente de bem, gente honesta, gente fiel. Os que são sinceros é o contrário. Aí os que são sinceros saem e se unem aos que estão no caminho certo. E isso é uma sacudidura, é a separação do trigo e do joio, a separação dos que são fiéis e dos que não são. Hoje está todo mundo misturado, só que tem o caminho certo e o caminho errado. Essa tentativa nessa semana aqui que estou pregando é para que você entenda direitinho qual é o caminho certo e qual é o errado. Aí você diz, agora eu sei, então eu já sei, vou para cá ou vou para cá. Aí você decide, a decisão é sua, a decisão é minha. A nossa parte é ensinar, a sua é decidir, e a de Deus é de converter. Se eu pudesse, eu pegaria todo mundo e falaria, bom, agora vou te batizar, você vai mudar, mas eu não posso fazer isso. Se eu fizer isso, estou cometendo um erro. Nós não podemos forçar ninguém a fazer uma coisa que a pessoa não quer fazer. Eu estava pregando para um grupo de adolescentes em São Paulo, e falando sobre o céu e a nova terra. Aí uma garota se levantou e perguntou assim, pastor, lá no céu e na nova terra vai ter cinema? Eu falei, não vai ter cinema. Vai ter barzinho? Não, também não vai ter barzinho. Vai ter bebida? Não, também não vai ter bebida. Vai ter balada? Não, também não vai ter balada. No céu que você está falando aí vai ter shopping? Não, também não vai ter shopping. Tudo que ela perguntou, eu falei, não vai ter, minha filha. Nenhuma dessas coisas. Ela falou, então o céu vai ser chato, hein? E disse, eu não quero ir para esse céu. Ela levantou em público, falou isso aí. Eu não quero ir para esse céu. Eu falei, fica tranquilo que você não vai. Ela ficou tão assustada, sentou quietinha, murchinha, e ficou me olhando com a cara feia. Eu continuei pregando, eu fiz isso de propósito, claro. Eu continuei pregando e falei como será o céu, como será a nova terra, as belezas e como é a vida lá. Como será a vida lá. E quando eu terminei a minha palestra, o grupo de jovens e adolescentes estava chorando. Todo mundo estava emocionado.
Aí aquela garota levantou de novo. Eu pensei,